E aí, pessoal, tudo bem? Marcelo Tavares, meu grande amigo Roberto Mazei, Fala, 7 galera. horas em ponto. Estamos aqui nessa semana tão importante, essa semana do Enem, para a última aula, a última aula em dose dupla, envolvendo hoje História e Química. Na verdade, quando essa aula foi propagandeada, quando vocês foram avisados a respeito dela... Foi a ideia inicial, inclusive, da gente, né, Marcelo? A nossa ideia inicial era a ideia da gente trabalhar a Segunda Guerra Mundial, e dentro da Segunda Guerra Mundial a gente promover esse bate-bola entre História e Química. Mas nós levamos em consideração a importância do momento e a possibilidade de nós ampliarmos o escopo dessa aula. Então, mais do que falarmos simplesmente da Segunda Guerra Mundial, o nosso objetivo aqui hoje é falar sobre a relação entre guerra e química, Exatamente. entre guerra e armas químicas, pegando determinados episódios bélicos de grande importância para o Enem, como, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, e obviamente. até conflitos em geral do mundo, né, Marcelo? E a gente vai pegar um monte de coisa aí para bater um papo contigo hoje. E conflitos mais específicos relacionados a esse contexto. Então, na verdade, a gente vai dividir essa análise a partir dos blocos e as perguntas, por favor, Felipe já me disse que está aí... Comenta embaixo do vídeo, tá tudo certinho para que vocês apresentem as perguntas e participem aqui com a gente dessa aula. Tá bom? Vamos começar, Mazei? Vamos começar a briga, então vamos começar lá. a luta. Vamos dar uma olhada no slide então. Olha só, o nosso primeiro ponto ele faz relação ao contexto da Primeira Guerra Mundial. Perceba no slide que as cores colocam claramente o que seria o momento de divisão da Europa às vésperas do conflito. Volta aqui para mim. É interessante notar que antes da Primeira Guerra Mundial havia um cenário de muitas tensões entre os países europeus. E essas tensões estavam relacionadas principalmente à corrida imperialista própria do século XIX. A busca por mercados consumidores, a busca por mercados fornecedores de matéria-prima, a busca por áreas para exportação de capitais através de investimentos. Busca até por fertilizante, né, Marcelo? Sem dúvida. As nações já estavam ficando sem alimentos, sem agricultura, e a química aí vai ter um papel fundamental para ajudar nisso aí, né? Uhum. E é dentro desse contexto de disputas que os países europeus começaram a organizar algo que ficaria conhecido como a diplomacia secreta. Eles começam a organizar grandes alianças entre eles, até para conseguir costas quentes caso um conflito de grandes proporções explodisse. Então, na verdade, eu queria que você começasse a pensar nesse contexto de inícios do século XX, contexto esse que é marcado por tensões entre os países europeus e, mais ainda, pela efusão nacionalista. O inglês acreditava que a Alemanha era a grande pedra do sapato. Os alemães acreditavam que os ingleses eram, na verdade, um povo cujos tentáculos dominavam várias regiões do mundo. E esses discursos nacionalistas acabavam se aproveitando desse clima de tensões. Então esse primeiro slide faz referência a essa divisão da Europa. Vamos dar uma olhada. Olha só. O que está colocado aqui nesse amarelo, meio alaranjado, seriam os países da Tríplice Entente. De início, a França, aqui a Inglaterra e a Rússia. E perceba que em rosa aparecem os países, ironicamente, que estavam tentando conseguir mais espaço dentro dessa corrida. O Império Alemão, esse era o Segundo Reich, unificado em 1871, a Áustria-Hungria e também a Itália até fez parte durante um tempo dessa tríplice aliança, mas a Itália ela acabaria passando para o lado da Tríplice Entente. Então essa é a configuração. Mas eu queria chamar a atenção, para que nós pudéssemos já entrar no contexto da guerra, a um ponto muito específico relacionado a essa região balcânica que vai ser fundamental para a gente entender o início do conflito. Olha só, tá vendo a Sérvia aqui? Tá vendo aqui, Mazei? Sim, tô a vendo. Sérvia? Uhum. Então, olha para cá. A Sérvia, vou olhar para essa câmera aqui. A Sérvia, na verdade, ela estimulava um sentimento nacionalista na região balcânica, conhecido como panslavismo. Os sérvios acreditavam que as áreas que estavam ali de origem eslava na Península Balcânica deveriam se unificar e constituir um grande Estado nacional, a Grande Sérvia. E os sérvios propagandeavam isso. Eles propagandeavam a ideia de que os estados eslavos da região balcânica deveriam se unir e formar um Estado independente, livre do domínio estrangeiro, notadamente o domínio austro-húngaro. O Império Austro-Húngaro tinha forte influência naquela região sobre áreas como, por exemplo, a Bósnia. Então os sérvios estimulavam esse sentimento nacionalista. Eles chamavam os povos eslavos a constituírem esse grande Estado nacional e propagandeavam esse nacionalismo nessas áreas dominadas pelo Império Austro-Húngaro. E isso vai ser fundamental para a eclosão da guerra. Olha só o próximo slide. Esse slide mostra uma caricatura do momento do assassinato do herdeiro austríaco, Francisco Ferdinando, quando ele estava passeando em carro aberto, tá vendo? Pela principal avenida de Sarajevo, capital da Bósnia. Olha para cá.
O herdeiro do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando, ele resolve em 1914, olha só a importância da data, 1914, 100 anos, 2014, ele resolve passear em carro aberto pela principal avenida de Sarajevo, capital da Bósnia. E qual era o objetivo dele? Era um objetivo político. Ele estava passeando ali, acenando para a população da Bósnia, como dizendo simbolicamente, povo da Bósnia, esqueçam os sérvios. Não aceitem esse papo pan-eslavista, não aceitem esse papo nacionalista. Muito melhor para vocês é continuarem do lado do Império Austríaco. Então, na verdade, era uma cerimônia simbólica de reafirmação do poder austro-húngaro na região da Bósnia. Só que lá, dentro da Bósnia, havia uma série de células, que nós poderíamos chamar até de células terroristas, que defendiam o fim do domínio austríaco sobre a Bósnia. Era uma organização secreta chamada Mão Negra. E um agente da Mão Negra, ele acabaria desferindo um tiro fatal, tanto em relação ao herdeiro do imperador austro-húngaro, quanto da mulher dele. E ele vai matar, no meio da cerimônia, ele aparece e atira exatamente, volta para o slide. É exatamente essa cena que é mostrada. E no momento em que o herdeiro austríaco é assassinado, todo mundo vai pensar, volta para cá, de quem é a culpa? A culpa é dos sérvios. E o Império Austro-Húngaro declara guerra à Sérvia. Mas como já havia aquela política de alianças secretas, acontece o efeito dominó. O Império Austro-Húngaro declara guerra à Sérvia, a Rússia, que apoiava o pan-eslavismo do lado da Sérvia, vai declarar guerra ao Império Austro-Húngaro. Quando a Rússia declara guerra ao Império Austro-Húngaro, a Alemanha, que era aliada do Império Austro-Húngaro, declara guerra à Rússia, então a guerra, daí é efeito dominó. Um vai declarando guerra, a outra guerra se transforma numa guerra de grandes proporções. Então a Primeira Guerra Mundial, é irônico a gente pensar que a Primeira Guerra Mundial, que é um conflito gigantesco, que mudou a face do globo, começou com essa cena, né? Com essa cena, com um assassinato. E aí eu queria, até para ouvir a parte fundamental que o Mazei vai apresentar, um ponto que eu acho que é a grande ligação das nossas disciplinas nesse contexto aqui. Olha só, vou voltar para o slide. Olha só. Pronto. No início da guerra, a guerra começa em 1914. E de 1914 a 1915, nós chamamos esse momento de guerra de movimento. As tropas se movimentam de maneira forte, empolgada, adrenalina correndo solta nas veias. Todos acreditam que antes do Natal de 1914, todos estariam de volta às suas casas. E o plano alemão, conhecido como Plano Schlieffen. Schlieffen era um grande oficial do exército alemão. O plano alemão, ele promovia o que a gente chama de movimento de pinça. Eu vou desenhar aqui. Uma parte do exército alemão iria pelo flanco norte, a outra parte pelo flanco sul. O objetivo era justamente promover esse movimento de pinça, ó, que seria fechado mais à frente, englobando todo o território francês, que para os alemães seria o principal palco da batalha. Então volta para cá. A ideia, portanto, do plano Schlieffen era abraçar o território francês e esmagar as tropas dentro do próprio território, garantindo a ideia da França controlada, considerado o principal e achar que matou. Acabou. Só que o Schlieffen calculou mal o momento de movimentação das tropas, ele não foi sincronizado, ele não foi simétrico como deveria acontecer. Qual o resultado? A pinça não se fecha, os alemães avançam até o território francês, mas são bloqueados por tropas francesas e inglesas do outro lado. Então o que era uma guerra de movimento se torna uma guerra paralisada. Os alemães conseguiram chegar ao território francês e não conseguem mais avançar, e do outro lado, franceses e ingleses conseguiram barrar o avanço alemão, mas da mesma forma não conseguiam agir. Então o que era uma guerra de movimento se torna uma guerra paralisada, estática, e aí vem a guerra de trincheiras. A partir de 1915 até 1917, os soldados paralisados ali, não conseguindo mais avançar, começaram a cavar, né? Cavam enormes buracos de quilômetros de extensão. As trincheiras são buracos de quilômetros de extensão. A gente tem aqui uma imagem de uma das trincheiras, e nessas trincheiras os soldados ficavam ali dentro, esperando a ordem de seus comandantes para se levantarem das trincheiras e correrem em direção ao adversário. Então era a guerra do olho no olho, cara. Você correndo com a baioneta na mão, olhando o teu adversário atirando contra você. E aí começa aquela discussão, pô. Se a guerra está entrincheirada, o que a gente vai fazer? Como é que vai andar isso daqui? Como é que a gente vai movimentar essas peças? Como é que a gente vai fazer desse jogo de xadrez? Como é que a gente vai fazer para tirar esses soldados das trincheiras para que eles se tornassem alvos e, nesse sentido, a guerra continuasse a andar? E aí entra aquela questão. Pela primeira vez o mundo tomou conhecimento, não tinha sido a primeira vez, mas pelo menos a primeira vez usada em grandes proporções do que seria o armamento químico, né? Exatamente. E, Marcelo, é interessante falar para você, para o pessoal, que a guerra química é uma guerra totalmente diferente da guerra convencional, né? Em vários sentidos essa guerra química é diferente. Por quê? A guerra química, ela usa a propriedade tóxica das substâncias para poder movimentar peças no teu tabuleiro de xadrez, né? Então o que acontece? É muito importante saber que na guerra química, o importante não é, ela é diferente pelo seguinte: como é que é uma guerra convencional com armas convencionais e com arma nuclear? O que dilacera e o que
faz expulsar a multidão e movimentar a trincheira é justamente o poder da explosão. A energia produzida na explosão é aquela energia que eu falei o quê? O boom, e todo mundo vai sair da trincheira e vai correr. A guerra química não. Ela vai silenciosa, e ela é mais perigosa, de certa forma. Não estou dizendo que a química é um veneno não, tá, gente? É a utilização da química. Então, nesse sentido, os gases tóxicos e venenosos foram de extrema importância. E eles foram a grande inovação dessa Primeira Guerra que o Marcelo está falando para você. Tá ligado? Então, o que acontece? Aí, vários gases, então, foram começados a usar. É interessante, só te cortando, mas é que eu fico pensando o seguinte, a Primeira Guerra está muito relacionada ao contexto do desenvolvimento europeu no século XIX. E de tecnologias. E de tecnologia, Exatamente. que a gente está vivendo o cenário da segunda Revolução Industrial, que estourou na segunda metade do XIX, e sem dúvida o desenvolvimento da química tem relações diretas com Exatamente. isso. Pessoas já pensando em doutorado, um cara chamado Fritz Haber, esse cara foi assim, o químico de guerra, né? O cara que desenvolveu várias armas químicas e até biológicas para poder o quê? Justamente tirar, vamos tirar o rei daí, vamos dar um checkmate no cara que é aquela trincheira, sabe, Marcelo? E no sentido dos gases tóxicos, é engraçado que há dois tipos de referência que a gente tem, Marcelão, que é o seguinte, primeiro, são os gases que são assim, gases inabilitadores. O gás, ele vai te paralisar ou vai te tirar, de alguma maneira, vai assim, te deixar sem ação sobre a atitude do meu avanço, né? Dentro desses gases, vários gases são fundamentais, mas dois foram muito, muito usados, que é o gás lacrimogênio, né? E que, assim, o gás lacrimogênio é muito importante, e o outro que é um tal do gás chamado gás mostarda, né? Além de tudo, gás cianídrico. São 3 gases, vários outros foram usados. Haber era um cara que desenvolvia muito essas teorias, né? Haber depois vai desenvolvendo, lá na Segunda Guerra, que a gente vai falar hoje ainda, a amônia como fertilizante, mas não com o objetivo de bonzinho, sim, para poder alimentar a Alemanha, produzir, que a agricultura estava falida. A gente faz isso depois na Segunda Guerra. Voltando a esses gases, pessoal, fica aquela dúvida do aluno, né? Poxa, a história e a química, o que é um gás lacrimogênio, né, Marcelo? Então, a gente então precisa falar do seguinte, o gás lacrimogênio era um gás que ele ia, primeiro, se espalhando como todo gás. Muitas vezes pegava o cara na trincheira de surpresa. Eles até tinham máscara, mas às vezes não estavam preparados, e muitas vezes, tu imagina que numa guerra com milhares de soldados, não é? Esses gases, essas armas não eram muito bem dimensionadas para o rosto do cara. Então, entradas pela lateral, entradas por alguns lugares, e eles eram contaminados. Eles tiveram que lidar empiricamente com, e você colocou uma questão muito boa, porque determinadas armas químicas têm por objetivo a explosão, e outras têm um efeito silencioso, imperceptível, que é drástico. Que é perigoso que, também. Na verdade, e esses caras foram aprendendo empiricamente como lidar com isso. Eu acho muito interessante essa imagem, porque eles começam a se utilizar, essas máscaras começam a ser distribuídas nas trincheiras, e inclusive os cavalos. Né? Cachorro, também já vi cachorro, não é? Cachorro. Porque, na verdade, eles estavam aprendendo naquele momento como lidar com aquilo. Exatamente. E aí, Marcelo, o que é importante pra gente, assim, volta pra mim aqui, dentro desse cenário, 2 coisas são importantes, assim, você tá ligado dentro da parte química da jogada, que é assim, olha pro slide, os gases, agentes de inabilitação não letais. Primeiro, porque o nome não letal? Porque ele não tem uma toxicidade a ponto de matar, dependendo da dose, logicamente, né? Os 2 principais usados aí foram esses que você vê no slide, o gás lacrimogênio e o gás mostarda. Já tem os gases que são agentes químicos letais, e aí cloro e fogênio. Foram 2 caras muito importantes. Mas, Marcelo, o que é, Mazei, então, um gás lacrimogênio? A palavra lacrimogênio, gente, ela vem disso, né? Ela vem de lágrima, que é sinônimo de quê, meu povo? Lágrima, né? Lágrima, mucosa sensível dos olhos. O gás lacrimogênio, ele é aquela substância que ele vai atingir as substâncias sensíveis do teu organismo. Então, pele, mucosa bucal, mucosa nasal, olhos, pulmão. Então, o pulmão fica tudo agredido. O mais importante e o mais usado, gente, foi esse aqui, Marcelão, o brometo de xilico, né? O que um químico deve estar pensando aqui? O que é isso, cara? Isso aqui, gente, os compostos que eram usados como defensivos agrícolas, pesticidas, matava pestes, pragas, eles também matavam gente, né? E é por isso que hoje todo mundo tenta fazer uma química verde na agricultura no mundo hoje, século nosso, atual. Por quê? Porque a gente tenta defender o mundo dos organohalogenados. Os principais eram os organos clorados e os organobromados. Repara só, o brometo de xilico, o nome já diz, brometo, gente, íon bromo menos. Olha para cá que barato. Você tem aqui o quê? Um éster. Um éster derivado de quem? Do ácido benzoico, né? O ácido benzoico, que é esse cara aqui. Ó, você reage esse cara com quem?
E aqui o bromo na posição, vamos lembrar isso para você de casa? Posição orto, né? Posição 1, 2, posição orto. Então você tem o orto-bromo benzoico, que é esse ácido. Você reage isso com quem? Com um álcool. Com que álcool? O álcool mais óbvio de todos, obtido da cana-de-açúcar, o HOET, que é o etanol. Isso ocorre então a perda de água, e isso gera esse éster, né? Cujo nome vai ser o quê? Bromo, ou seja, ortobromo benzoato de etila. Éster, assunto que o Enem adora falar, mas ele é usado há muitos anos. As armas químicas, gente, são usadas há muitos e muitos anos, mas na guerra, a inovação foi agora na Guerra Mundial. Esse ponto é legal, mas eu reforço, eu costumo falar muito com os alunos a necessidade de nós criarmos grandes esquemas, principalmente nesse momento final de estudo. O trabalho foi feito, o pessoal estudou ao longo de todo mundo está ano. esperto. Eu tenho certeza disso, as pessoas os nossos alunos que acompanham aqui os vídeos do QG, e eles podem criar grandes esquemas reunindo todo esse conteúdo. E eu acho tão interessante isso que você está levantando pelo seguinte, depois de 1815, quando Napoleão Bonaparte foi derrotado, e aí há um grande congresso internacional chamado Congresso de Viena, o objetivo do Congresso de Viena foi reformular o mapa político da Europa para se garantir uma paz duradoura. Inclusive a CWC, né? Que é aquele órgão que controla as armas químicas. Mas nesse contexto do século XIX, o que me chama a atenção é que nesse grande intervalo em que não houve guerras de grandes proporções, houve guerras, sim, houve a Guerra da Crimeia na década de 50, houve a Guerra Franco-Prussiana na década de 70, mas o objetivo maior do Congresso de Viena, após a derrota de Napoleão, que seria uma paz de longa duração, esse objetivo, de certa forma, ele foi alcançado. Entretanto, a Europa ela viveu uma série de problemas, dentre os quais uma grande peste que assolou a agricultura europeia, fazendo com que muitos europeus saíssem e viessem para a América, irlandeses, ingleses, italianos, e como que, na verdade, na busca por solução desse problema envolvendo a agricultura, a química teve um papel fundamental. E aí eu volto no seu ponto, como você falou no início, como que uma química, o desenvolvimento de fertilizantes, como que aquilo naquele momento atendia uma questão conjuntural, e no contexto da Primeira Guerra houve um deslocamento para fazer com que a química fosse um instrumento determinante na vitória de um dos dois lados. Exatamente isso. E outro gás, Marcelo, esse gás aqui, olha só, ele é interessante que ele é um diazo composto, tem 2 átomos de nitrogênio dessa maneira. Isso aqui é de uma toxicidade muito grande à pele, entendeu, Marcelo? Então o nego fazia isso, usava isso aqui para intoxicar o cara não tinha como. Então alguns morriam ali, não era nem a ideia ser letal, mas ninguém não dosava muito bem isso, né? No meio da guerra, o nego faz o quê? Salve-se quem puder, não é verdade? Então aí, nego jogou isso aqui à vontade, e aí pele, mucosa, tudo atacado, e neguinho saiu da trincheira. Mas, olha só, hoje em dia, a gente tem esse cara aqui que eu vou falar daqui a pouco, tá, Marcelo? A gente usa mais esses caras aqui. Mas esse cara, o gás mostarda ou hiperita, esse cara, aqui na história, Marcelo, né? Produzido pela primeira vez em 1822 na Inglaterra. Esse cara, Marcelo, ele é interessante. Primeiro, olha só que coisa... Revolução Industrial. Olha só. Né? No contexto de desenvolvimento industrial, estamos chegando em alta. à segunda metade do século XIX, e nesse contexto de intervalo, né? As guerras napoleônicas tinham terminado, o Congresso de Viena já tinha restabelecido a ideia de equilíbrio europeu, mas como que naquele momento o avanço da ciência, sob postulados newtonianos, que agora eles desagam de forma efetiva na busca pelo conhecimento racional, Lavoisier, Rost, né? Esses caras já tinham desenvolvido as leis ponderais, e aí, neguinho já tinha, inclusive, Marcelo, alguns caras baseados em Proust tinham criado uma usina de obtenção de açúcar em Paris para recapitalizar Paris, que estava quebrada nesse momento, entendeu? Essa molécula aqui, que é o gás mostarda, olha o perigo dela, Marcelo. Cor amarelinha. Todos os compostos de enxofre são compostos, em geral, amarelados. Mas essa molécula tinha uma coisa pior. Cheiro de mostarda. Amarela com cheiro de mostarda. Então ninguém achava até agradável. E ela, lentamente, ela ia fazendo o quê? Penetrando. E qual o problema, gente, de um gás lacrimogêneo? É que ele fica no ar, né? Ele vai chegando levemente e ele vai também se precipitando, sabe, Marcelo? Levemente, e permanece por muito tempo. O que era ideal dentro do contexto das trincheiras, que era justamente o cara não tem mais como chegar ali. Vai chegar ao fundo e não vai ter como chegar ali. O bacana, Marcelo, é que quimicamente falando dessa molécula, repara que ela tem quase que uma simetria molecular. Apesar do enxofre ter 2 pares de elétrons livres em cima, tal qual as moléculas do éter, que nosso aluno está acostumado com isso, ela tem 2 lados muito simétricos. Ó. Essa parte que tem o cloro e essa parte que tem o cloro. Isso confere uma baixa polaridade e, consequentemente, tem uma lei na química que diz que o semelhante se dissolve com semelhante. Então, polar se dissolve em polar. E apolar em apolar. Como a polaridade ela é baixa, e a água, essa molécula, Marcelo, ela é uma molécula polar,
e fortemente polar, realizando até pontes de hidrogênio, essa molécula aqui, levemente apolar, não se dissolve na água. E o pior, se não se dissolve, olha que barato, se ela se dissolvesse, você pegava a água e com a água você removia ela. Mas como ela não se dissolve, o que a água faz com ela? Espalha. Ou seja, o E efeito aí é mais o drástico efeito é ainda. muito mais drástico, devido ao que? Um conhecimento da química. E nego já conhecia isso naquela época, Marcelo Tavares. Entendeu? Isso me dá até arrepio, gente, que eu acho esse assunto simplesmente fantástico, Marcelo. Não, e é fantástico. Entendeu? E me chama a atenção como que naquele momento em que você colocou a grande metáfora, né, do tabuleiro de xadrez, como que naquele momento, eu me lembro claramente de uma reportagem alemã em que os exércitos alemães eles foram colocados contra a parede dizendo, mas por favor, vocês estão usando armas químicas, mas eles disseram, mas os franceses usaram primeiro. Sempre um culpando o outro, né? Como que Pra falar a verdade, Marcelo, acho que uma proposta legal de ensino hoje para um professor é julgar assim, quem é o grande mau caráter da Segunda Guerra? Porque eu já não sei mais. Você pega um, pega outro, você vê, mas o Japão foi bombardeado por Hiroshima. Cara, o Japão foi o primeiro a usar a guerra biológica. Entendeu? Então, sei lá, eu já não sei mais quem é o pior, sabe? Mas vai, Marcelão. Isso aqui, né, Marcelo, que é importante, que esse gás, ele foi usado nos últimos anos de Primeira Guerra Mundial e como arma química tanto na Tríplice Entente quanto na Tríplice Aliança. Vamos aqui, ó, pronto, aqui. Pra gente fechar, então, esse primeiro bloco, poxa, a explicação do Mazei foi claríssima. Mazei, eu tô entendendo química agora. Moleque! E é interessante notar, para a gente fechar essa análise, a Guerra de Trincheiras ela dura de 1915 até 1917, porque em 17 os Estados Unidos eles vão entrar no conflito. Até 17 os Estados Unidos tinham uma postura de aparente neutralidade, mas já forneciam armamentos para ingleses e franceses, e graças a uma série de fatores, como por exemplo a destruição, o ataque a determinados navios da Marinha Mercante Americana, como também a descoberta de um telegrama, o telegrama Zimmermann, que era um telegrama alemão que prometia aos mexicanos que se os mexicanos entrassem na guerra ao lado da Alemanha, a Alemanha devolveria territórios ao México que foram tomados pelos Estados Unidos no contexto do século XIX. E aí os Estados Unidos entram na guerra e aí a vitória ela vai ser muito rápida, porque os Estados Unidos eles entram numa guerra em que os soldados estão cansados, entediados, em que muitos deles desiludidos... E eles entram com gás novo. Jogador que entrou aos 30 minutos do segundo tempo, cheio de gás de fazer o gol. Isso aí. Tanto é que já em 17 o governo americano do Woodrow Wilson apresenta a primeira proposta de paz, os 14 pontos, e em 18 a guerra chega ao fim. Tá bom? Pessoal, vamos dar uma parada, daqui a pouco a gente continua já avançando nessa discussão envolvendo história e química. Não é isso, Fica aí, espera a gente que a gente volta com muita coisa legal pra você. Um abraço. Falou, Tavares, tamo nós.